tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor João Daniel e hoje a gente vai ter uma aula especial, um pouco de astroquímica, um pouco de tabela periódica. Mas antes, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar aquele joinha, compartilhar nessa aula. E vamos lá. O tema da nossa aula é o histórico da tabela periódica e os fragmentos de uma distante estrela. Público-alvo, primeiro ano do ensino médio. Fragmentos de uma distante estrela. Você sabe como são formados os elementos químicos? Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um vídeo que trata de forma mais aprofundada sobre a origem dos elementos químicos nas estrelas, mas vamos dar uma olhada. A maioria dos elementos químicos eles são formados através de reações de fusão nuclear, onde os átomos mais leves, por exemplo, o hidrogênio, que é o elemento químico em maior abundância no espaço, eles se chocam e levam à formação de átomos ainda mais pesados. Então, átomos de hidrogênio vão se chocando, vão formando átomos de hélio, que chocam com hidrogênio, que chocam com outro hélio, que choca com... E por aí vai, até a formação dos elementos químicos que a gente conhece. Essas reações de fusão nuclear, elas liberam uma grande quantidade de energia no espaço, né? Que ela é sentida diariamente por nós, por exemplo, na forma de radiação solar. O Sol é um grande reator de fusão nuclear. O Sol, hoje, na verdade, né, desde o início da sua existência, ele consegue liberar átomos de elementos químicos, átomos com um número atômico par, até o ferro. O Sol ele consegue sintetizar, produzir até o elemento ferro, devido às limitações de temperatura e pressão. E olhe que o Sol já é bastante quente e tem uma pressão muito elevada. Então, o Sol ele consegue produzir até o elemento ferro, certo? E os demais elas são produzidos em estrelas muito maiores do que o nosso Sol. Eles são produzidos na explosão de estrelas enormes, no núcleo dessas estrelas também, certo? Então, os demais elementos, com exceção daqueles com massa maior do que a massa do urânio, porque são elementos radioativos e instáveis, todos eles são produzidos em estrelas maiores do que o nosso Sol, certo? Aqui eu trago para vocês uma tabela periódica com a origem, né, entre aspas, espacial dos elementos. Então, o hidrogênio e o hélio vieram, né, a boa parte deles da explosão do Big Bang. E aí outros elementos químicos vêm da fissão através de raios cósmicos, da explosão de estrelas massivas, explosões de estrelas anãs brancas, que chamam, né? Convergência de nêutrons, que é o bombardeamento de nêutrons, bombardear átomos com nêutrons, isso no núcleo da estrela, certo? Do decaimento de estrelas de baixa massa e alguns outros radioativos com uma massa maior do que o do urânio podem ser formados, mas a meia-vida, né, a vida deles no espaço é muito curta. Então a detecção deles no espaço é muito difícil, certo? Então aqui tem uma gama de elementos químicos formados no espaço. Os elementos químicos que a gente tem hoje aqui na Terra, no planeta Terra, vieram do espaço. São elementos biogênicos, ou conhecidos pela sigla CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todos esses vieram do espaço e são átomos que compõem a vida aqui na Terra e também podem compor a vida em outros planetas ou no espaço, certo? A gente tem também aqui na Terra um Sol artificial, um grande reator de fusão nuclear, construído e inaugurado pela China, entrou em operação no final do ano de 2020, que é o HL2M Tokamak, um grande reator de fusão nuclear. A intenção dos chineses é gerar energia através da fusão de átomos de hidrogênio, certo? Ele é capaz de gerar temperaturas de 150 milhões de graus Celsius. Olha só. O que levou ele a ser chamado de Sol artificial. Até dei uma pausa aqui porque é um número tão grande, né? Dei uma pausa aqui.
150 milhões de graus Celsius. É muito maior do que a temperatura do nosso Sol. Então ele é capaz de produzir, gerar como produtos, né? Não é a intenção, mas ele é capaz de gerar como produtos elementos químicos ainda mais pesados do que os produzidos no nosso Sol, certo? Então é uma questão ainda experimental. Eles ainda estão testando como gerar energia através desse processo de fusão nuclear, mas é importante a gente seguir nesse caminho de energias renováveis. A fusão nuclear é diferente da fissão nuclear. Hoje as usinas nucleares utilizam a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo atômico, a quebra dos átomos, perdão, a quebra dos átomos, fissão nuclear, quebra dos átomos. Enquanto a fusão nuclear é fundir esses átomos, formando átomos de elementos químicos mais pesados, certo? Bom, agora que a gente já tem uma noção de onde é que vieram os elementos químicos, a gente vai dar uma investigada de onde surgiu a ideia de organizar esses elementos químicos. Então, desde a descoberta dos elementos químicos, que foi muito antes, né, das investigações astroquímicas, a atenção dos cientistas é voltada para a semelhança entre os elementos químicos, certo? Então, aí eu trago o exemplo da feira. O feirante, ele organiza as frutas que são iguais ou semelhantes. O feirante pode errar, professor? Pode. Às vezes ele pode colocar um limão junto com a laranja, porque os dois têm a mesma cor, mas a intenção dele é as propriedades visuais daquelas frutas, daqueles vegetais, agrupar. Então, os cientistas também partiram desse princípio, organizar os elementos químicos tal como um feirante organiza lá os seus vegetais, as suas frutas na banca lá, certo? Então, essa atenção, né, que os cientistas deram a esses elementos químicos foi traduzida como inúmeras tentativas de produzir uma tabela ou um esquema ou um modelo que agrupasse esses elementos químicos em função da semelhança das suas propriedades, sejam elas químicas ou físicas. Então, toda a caminhada começa no primeiro passo. Em 1829, o cientista que vocês estão vendo aí, o Dobereiner, ele propôs uma organização dos elementos químicos chamada Tríade de Dobereiner. Ele dizia o seguinte, que a massa do elemento central organizado nessa tríade, ou seja, 3 elementos químicos, era a média da massa dos 2 outros elementos. Então, aqui um exemplo de duas tríades de Dobereiner. A gente tem aqui o sódio, o lítio, o potássio, estrôncio, cálcio e bário. Professor, tem lógica, né? Tem. Mas Dobereiner conseguiu ir para frente? Não. Ele não foi adiante porque os cientistas da época acreditavam que essas semelhanças que Dobereiner estava investigando eram mera coincidência. Ah, entendi, professor. E aí ficou como? Um pouco depois, a gente vê um cientista chamado Jean Courtois, em 1862. Ele propõe o que se chama de parafuso telúrico, uma organização dos elementos químicos conhecidos na época, claro. Não se conhecia todos que a gente tem hoje na tabela periódica. E ele distribuiu em forma de uma espiral em ordem crescente de massa atômica. Então aqui um exemplo do parafuso telúrico, aqui vocês estão vendo, né? Boro, bário, lítio, ele vai subindo essa espiral em ordem crescente de massa atômica, certo? Mas como sempre, né? As contribuições de Jean Courtois e Dobereiner não foram jogadas no lixo, mas também não foram adiante. Jean Courtois não conseguia explicar o comportamento de todos os elementos químicos conhecidos na época, somente de um grupo de elementos químicos. Por isso que hoje a nossa tabela periódica não é o parafuso telúrico de Jean Courtois. Então ele teve a limitação dele ali. Mas ele percebeu um detalhe, né? Ele percebeu que os elementos químicos que estavam em uma mesma coluna vertical apresentavam propriedades semelhantes. Então ele já deu um fio para quem viesse depois. Olha, esses elementos aqui, se organizados dessa forma, estão nessa coluna, eles têm propriedades semelhantes. Então isso já deu um norte para os que vieram depois. Então, de músico a cientista russo, a tabela periódica atual teve muitas contribuições. De músico, a gente tem o Newlands, em 1864.
Newlands, ele propõe a lei das oitavas, relacionando a periodicidade das notas musicais à propriedade dos elementos químicos. Para quem não sabe, as notas musicais, elas se repetem de 8 em 8. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Newlands, organizou os elementos dessa forma, conseguiu observar que as propriedades desses elementos se repetiam periodicamente, de 7 em 7. Pô, professor, a dele parece que tem sentido agora, né? Ele esbarrou em alguma coisa? Esbarrou. Ele falhou em não conseguir descrever o comportamento de todos os elementos químicos também. Principalmente os elementos químicos que hoje a gente conhece como metais de transição. Então, Newlands não conseguiu descrever as propriedades dos metais de transição. Então, um pouco depois, né, questão de 5 anos, a gente tem Mendeleev, cientista russo Mendeleev, conhecido como pai da tabela periódica atual, né? O pai da tabela periódica. Porque ele foi o único a tentar relacionar em uma única classificação todos os elementos químicos. Ele foi o primeiro a formular uma lei periódica. Professor, a diferença é de 5 anos de Newlands para Mendeleev. Por que os outros não fizeram isso? Simples. Mendeleev ampliou seus horizontes. Ele preferiu ver os elementos químicos de uma outra forma e através de uma outra organização. Certo? Os outros, Newlands, Champ-Courtois, Dobereiner, estavam presos a algo, né? A uma crença limitante. Estavam limitados, enquanto Mendeleev estava mais aberto a uma outra organização desses elementos. O que Mendeleev fez, professor? Ele propõe que os elementos químicos, a propriedade desses elementos, as fórmulas, as propriedades das substâncias, são funções periódicas das massas atômicas desses elementos. Mas lá na frente a gente vai ver o que é massa atômica. Então, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. E não só isso. Mendeleev, ele foi muito sagaz, muito astuto, muito inteligente ao conseguir propor a existência de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos. Então, a sua lei periódica foi tão precisa que ele foi capaz de prever a existência de elementos químicos que depois foram descobertos e constatados que Mendeleev estava certo. Então, Mendeleev, ele foi sagaz, inteligentíssimo ao propor esta organização em função da massa atômica. Ah, professor, entendi. Mas eu estou vendo aqui o esboço da tabela periódica de Mendeleev não se parece com o que a gente usa hoje. Por quê? Porque hoje a tabela periódica, a gente usa uma leve modificação da tabela de Mendeleev, que foi proposta por Moseley. Mendeleev não deixa de ser o pai da tabela periódica, porque foi ele que propôs a lei periódica que a gente utiliza hoje. Mas Moseley modificou essa tabela, continuou organizando os elementos como Mendeleev fez, né? Mantendo a organização horizontal e vertical. Mas agora a ordem é crescente de número atômico e não de massa atômica. Então, a diferença da tabela de Moseley para a de Mendeleev é essa. Mendeleev propõe a organização em ordem crescente de massa atômica, enquanto Moseley em ordem crescente de número atômico, que é a tabela que a gente utiliza hoje, certo? Então, Moseley também conseguiu observar as características, tanto em um período, né, que a gente vai ver o que é período, tanto quanto num grupo ou família, que também já haviam sido propostas lá por Mendeleev. Então, a tabela periódica atual é essa aí, gente. Certo? O que é que tem nela de especial? Bom, ela tem 7 períodos ou 7 linhas horizontais, que são esses elementos que ocupam o mesmo período possuem propriedades químicas e físicas que variam de um mínimo a um máximo e vice-versa. Então ela pode variar de um mínimo ao máximo, né, da esquerda para a direita, de um mínimo para o máximo, ou de um máximo para o mínimo, da esquerda para a direita, e vice-versa, certo? Além dos períodos, na tabela periódica a gente tem 18 famílias, grupos ou colunas verticais.
Elementos que ocupam a mesma coluna, geralmente, possuem propriedades semelhantes, seja elas químicas e físicas. Vou dar um exemplo aqui dos gases nobres. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Os gases nobres, essa coluninha aqui, ó, todos esses elementos apresentam uma característica em comum, que é a baixa reatividade. Além do fato de serem todos gases, eles apresentam baixa reatividade química, não reagem com outros elementos químicos. Então, só para vocês entenderem as características. Uma outra característica interessante, a gente tem aqui nos metais alcalinos, não é? Todos esses elementos são metálicos e apresentam uma forte reação com a água, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor, podendo ser até explosiva essa reação quando você adiciona um desses metais à água. Olha só, características semelhantes. O Newlands, gente, ele teve uma dificuldade para, quando a gente falou lá da lei das oitavas, para descrever o comportamento desses elementos aqui, ó, esses que são os metais de transição. E isso tem um motivo. Esses elementos, eles apresentam características muito parecidas. Em um mesmo período, as características dele variam muito pouco. Então, deve ter sido por isso, né, um dos principais motivos que Newlands não conseguiu modelar esse grupo de elementos. Então, como é que a gente lê a tabela periódica? Bom, na tabela periódica a gente tem o seguinte. Aqui eu trago a representação do ferro. A gente tem o número atômico, representado pelo número 26, certo? O número atômico, gente, ele é o RG, ele é o CPF do elemento químico. Não existem dois elementos químicos com o mesmo número atômico. Número atômico é o quê, professor? Número atômico está relacionado ao número de prótons, a quantidade de prótons presentes no núcleo de um átomo daquele elemento químico. Então, o ferro ele tem 26 prótons, ou seja, partículas carregadas positivamente no núcleo, certo? Beleza. Além disso, a gente tem um símbolo, certo? Lembrando, na tabela periódica a gente tem elementos que têm os símbolos com duas letras ou elementos químicos que têm um símbolo com uma letra. Se só tem uma letra, essa letra sempre será maiúscula. Se eu tenho duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Beleza? Além disso, tem um nome, né? Fe, tem lá escrito embaixo ferro. Temos a massa atômica. Essa massa atômica está relacionada ao número atômico, professor? Porque se Mendeleev tinha uma relação assim com Moseley, e Mendeleev usava massa atômica e Moseley número atômico, eu acredito que tem alguma relação. Tem? Tem. Massa atômica está relacionada ao número atômico da seguinte forma. A massa atômica é a soma da massa dos prótons, que equivale lá à quantidade de número representada pelo número atômico, e a massa dos nêutrons. Ah, entendi. Professor, e eu sei, eu já vi uma vez que o átomo ele tem elétrons, a massa dele não conta? Olha, o elétron, a massa dele é desprezível se comparado à massa do próton e à do nêutron. É como se eu tivesse o seguinte, pense que você vai no mercado e você, chegando no caixa, descobriu que lá na hora o saco de arroz tinha um furo, um pequeno furo. E desse pequeno furo saiu apenas 1 grão de arroz. Observe, 1 grão de arroz, do saco de arroz. A massa desse grão de arroz, em comparação à massa do saco de arroz que vocês estão comprando, é desprezível. Então, aquele grão de arroz, a massa dele, em comparação com a massa do saco de arroz, é desprezível. Então, é a mesma coisa. O elétron é uma partícula muito pequena e de massa muito pequena também. Certo? Então, por isso que a massa dele não influencia muito a massa atômica. Um detalhe importante, gente, quanto à massa atômica dos elementos químicos é o seguinte. A massa atômica presente na tabela periódica, ela é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais do elemento, multiplicada pela sua abundância, certo? Isótopos são elementos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem características diferenciadas, quantidade de nêutron diferente,
e assim sucessivamente, né? A massa dele é diferente. O número de próton é o mesmo, mas a característica como a quantidade de nêutrons é diferente, certo? Então, a gente tem elementos químicos, o ferro tem isótopos, o carbono tem isótopos, o oxigênio tem isótopos. E essa massa é a média desses isótopos encontrados na natureza. Beleza? Então, para finalizar aqui, eu trago para saber mais um pouco do histórico da tabela e um pouco também dessa tabela periódica com poeira do espaço, né? Trazendo os átomos espaciais. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar também esses links e alguns outros vídeos também para vocês saberem mais um pouco sobre o Sol artificial da China e um pouco mais sobre a astroquímica. Então, por hoje é só. Valeu, galerinha, e até a nossa próxima aula.